Presidente, o PAT, o Programa de Alimentação do Trabalhador, criado em 76 para incentivar as empresas a darem vales de alimentação, ele passou a ter distorções, com taxas excessivas, regras de exclusividade. O decreto recente buscou modernizar o PAT com um teto de 3,6% de taxa, interoperabilidade entre maquininhas e repasse em até 15 dias. A Abras defende que esse teto reduz custos e pode baratear a cesta de compras. Como assegurar que esse ganho chegue ao preço na gôndola? Boa pergunta, Simone. Na verdade, nós temos um histórico nesse programa que é muito importante resgatarmos. Primeiro, começando que nós trabalhamos no governo anterior para que nós pudéssemos incentivar o arranjo aberto. O governo Bolsonaro conseguiu implantar o arranjo aberto, avançou, mas não avançou o desejado. Por quê? Porque o programa está concentrado em 4 grandes empresas. Isso impedia a competição. Com isso, o governo Lula, através do ministro Marinho, ministro Haddad, eles fizeram uma estrutura de decreto que realmente atacasse todos os problemas. E atacaram de forma efetiva. A primeira delas, eles atacaram exatamente a questão da possibilidade dos consumidores poderem comprar em todos os estabelecimentos. Isso fez com que, fará, na verdade, porque ainda entrará em vigor em breve, fará com que todos os consumidores deixem de fazer uma pergunta que é muito conhecida no setor hoje. Aceita esse vale? Isso acaba com esse decreto. Então, foi extremamente assertivo. Com esse processo de nós termos todos os estabelecimentos que vendem alimentos aceitando o Vale Alimentação ou Vale Refeição, automaticamente a concorrência cresce. E é aí que nós vemos a possibilidade de nós termos um avanço muito grande ou na redução da inflação ou na redução dos preços. Inclusive, eu me lembro muito bem num restaurante que eu passei agora recentemente em Minas, tinha uma placa. Nessa placa estava escrito Marmitex, um restaurante, Marmitex, R$10, pago em Pix. Pago em cartão de crédito, R$12. Pago em voucher de alimentação, R$14. Nós estamos falando de Pix para o Marmitex pago com Vale, em 40% de distância. Então, para você ter uma ideia da situação. Então, eu tenho certeza que esse restaurante, com certeza, ele deve estar hoje com taxas próximas a 15%, que é hoje o que vem acontecendo. A somatória de taxas que nós temos hoje e tarifas, que são mais de 17 tipos, elas somadas, elas batem 15% o valor hoje. Então, óbvio que a hora que nós tivermos a redução desses custos, nós vamos reduzir uma linha de custos muito importante, dentro do setor, e com isso nós teremos uma redução, com certeza, dos custos que impactam nos preços com o aumento da concorrência. É uma junção do mesmo ponto. Por outro lado, nós teremos, além da aceitação por parte da população poder ter acesso a todos os estabelecimentos, o governo atacou o ponto principal desse programa. Porque ao mesmo tempo que ele incentivou o arranjo aberto, forçando com que todas as empresas terão que se tornar arranjo aberto. Esse instrumento que foi a grande mudança estratégica, mas ele não deixou a roda solta. Limitou a taxa em 3,6%, assim como, por exemplo, o Banco Central já fez, por exemplo, com a taxa de débito. Limitou a taxa. E limitou o prazo de reembolso, que era outro grande problema, porque num juros de 15% ao mês, nós temos reembolso que acontece até 60 dias. É impossível você ter uma condição de fazer um fluxo decente dentro da sua empresa com uma parte dos recebíveis em 60 dias com juros de 15%. Então, isso também, trazendo a 15 dias, fará com que esse supermercado tenha fôlego, esse restaurante tenha fôlego, essa padaria tenha fôlego financeiro, ao mesmo tempo com uma redução de taxa. Então, automaticamente, também o desempenho econômico dessa empresa irá aumentar. Então, a competição fica ainda maior. E mais um detalhe, que é
outro ponto importante que vai exatamente na sua pergunta, porque ela é chave. Ela é chave. Nós temos inúmeras empresas fora do mercado, porque elas não conseguem entrar nesse mercado com essas taxas e com esse prazo de reembolso. Então, essas empresas que estão fora do mercado, que especialmente são as menores, elas vão emergir nesse mercado. Elas vão participar desses 200 bilhões que hoje rodam em moedas de vale. Isso vai transformar o pequeno varejo. É uma nova alavanca de incentivo e crescimento ao pequeno varejo. Tanto que o Sebrae, sabendo dessa informação, vendo essa situação, está super empolgado em incentivar e informar a todos os pequenos comércios para que ele possa, para que ele saiba que agora ele vai poder participar desse mercado aceitando o Vale Alimentação e Refeição. A Fazenda, o Ministério da Fazenda estimou em 7,9 bilhões, né, o fim dos rebates, esse desconto que as grandes operadoras, essas que dominam 90% do mercado, davam aos RHs das empresas para garantir a exclusividade, você pode dizer assim. O senhor acha que, o Abras acha que os trabalhadores vão perceber esse benefício no poder de compra? Vão, exatamente porque ele já vai perceber, primeiro na experiência. Eu posso ir agora aonde eu quero. Essa mudança da experiência já é um poder econômico violento. Porque agora eu posso, sabe aquele cara do 14, com certeza ele vai voltar para 12 ou para 10, e ele pode, de repente, ali tem uma experiência melhor, tem uma alimentação melhor, eu posso escolher aquele ambiente. Então, primeiro é esse poder. O segundo é o poder da competição. E o terceiro, que pouco se fala, mas que eu acredito muito, com essa mudança, com esse incentivo ao debate sobre o Vale Alimentação e Refeição, eu tenho certeza que esse mercado também irá crescer. Porque as boas empresas que hoje fazem parte do oligopólio, mas são boas empresas, elas também vão incentivar as empresas que não aceitam hoje a passarem a ofertar o Vale Alimentação, o Vale Refeição aos colaboradores das empresas. E num mercado competitivo, com baixa taxa de desemprego, isso é uma grande alavanca de incentivo. Então nós estamos vendo também que esse mercado pode crescer, passar de 300 bi, 400 bi. Então essa alavanca fica cada vez mais positiva para todos. Essas grandes operadoras, elas eram muito resistentes a essa mudança e logo após a assinatura do decreto, prometeram judicializar. A Abras ou os setores envolvidos têm algum plano de contingência caso venha uma liminar ou alguma coisa realmente impeça a continuidade dessa abertura, né, de mercado? O Marinho foi muito enfático, né? Olha, caso venham a judicializar esse decreto, nós também vamos olhar com mais uma lupa os contratos, porque, por exemplo, o rebate, ele é proibido. E hoje parece que consta até no balanço dessas empresas. Então, ou seja, nós temos aí uma situação muito delicada. Mas eu acho que essas empresas já estão começando a se adaptar, porque elas têm também uma estrutura que poderá assim, de alguma forma, utilizar o potencial econômico que eles têm nesse processo. Porque hoje eles são coligados com os bancos, eles são coligados, por exemplo, com bandeiras, né? E na verdade, a única coisa que realmente fica visível e claro, a imprensa francesa, numa matéria recente, dizia o seguinte: a galinha dos ovos de ouro das empresas francesas estão ameaçadas. Então, ou seja, por que está ameaçado? Por que nós somos galinhas dos ovos de ouro? Por que nós temos que ser os explorados? Eles operam em mais de 50 países. 30% do resultado dessas empresas saem do Brasil. Por causa das taxas, né? Exato. Quem está pagando essa conta? Né? De um programa social. Um programa social. Nunca se pode se esquecer disso. O PAT, Programa de Alimentação ao Trabalhador, é um programa pago por toda a sociedade com benefício fiscal. Programa social. E o governo tem total liberdade de regular esse mercado.